Mais uma vez estamos juntos para o nosso Profetizando Vida. E eu tenho orado para que esses poucos minutos que estivermos juntos possam realmente fazer diferença na sua vida. Sabe por quê? Há um poder na palavra de Deus. É um poder inerente. Eu não consigo explicar como que eu alimento, a comida que eu como, arroz, feijão, abobrinha, carne moída, essas coisas assim, se transformam em saúde para mim. Sustenta o meu corpo, mas existe algo que sustenta a nossa vida, é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nos sustenta, o que nos mantém, o que nos dá graça, o que nos faz caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, é se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Por isso que ela está aqui, aberta. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Hoje, quero deixar com você uma promessa do Senhor. O livro de Jó é o livro da história de um homem que passou por momentos assim de tanta tribulação. Porque no mundo o Senhor disse que nós iríamos passar por tribulações, mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo na vida é como termina que se conta. Mas nessas tribulações, muitas vezes pessoas vivem assim, desesperadas, outras querem se matar, outras chutam balde, é o casamento que está em conflito, tantas situações que trazem um desespero tão grande. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, algo que brota aqui é que para Deus todas as coisas são possíveis. E ele diz: aproximai-vos de Deus e ele se chegará a vós. É você que vai até ele, porque ele já veio até nós. Jesus Cristo veio para estar conosco. A palavra diz de uma forma tão gloriosa que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. É um Deus presente, um Deus amigo, carinhoso. Muitas vezes as pessoas imaginam Deus tão longe, tão afastado, tão indiferente. Ele sabe até quantos fios de cabelo você possui. Ele vê as suas lágrimas, escuta os seus gemidos. Mas é preciso você voltar-se para Ele. É preciso você voltar-se para a Bíblia. E a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado pelo Espírito Santo para nos trazer alento, consolo, edificação e apontar o caminho do Senhor. Por isso que em Jó, capítulo 22, o verso de número 26 até o 29 diz assim: deleitar-te-á, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Guarde no seu coração esta realidade. Deleitar-te-á, pois, no Todo-Poderoso. O que é o deleite? Deleite é uma alegria. Deleite é aquele coisa assim tão gostosa, como se você estivesse chupando um picolé de coco num dia de muito calor, você está todo suado, e quando começa a chupar, tomar o sorvete também de coco, tão gostoso, aquilo desce, né, assim, como um deleite, como um refrigério. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas não têm deleite em Deus, querem ter deleite nas coisas, nas informações. Hoje é difícil você encontrar alguém que não esteja nas mãos um celular. Por quê? As pessoas estão se deleitando nas informações. Ao invés dela ser um protagonista, ela fica assistindo quem está fazendo, quem está agindo, quem está sendo, mas não ela. Ela muitas vezes se esconde através de uma camada grande de informações e de outras pessoas que não têm muitas vezes no caráter a expressão
de Deus. Muitas vezes fica espelhando através de influenciadores que acabam influenciando para o mal, para a destruição, para a morte, para o pecado. Por isso diz assim: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Sabe, muitas vezes a pessoa não levanta o rosto para Deus. Não é levantar o rosto para Deus achando que Deus está lá em cima. Ele está na nossa frente, à direita, à esquerda, atrás. Deus está em todos os lugares. Mas essa expressão, levantar o rosto para Deus, significa buscá-lo em primeiro lugar. Significa realmente tê-lo na vida. Significa vê-lo como a fonte de tudo. Por isso que Jesus Cristo disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso deleite é conhecer Deus, mas depois de conhecê-lo, fazê-lo conhecido, levar outras pessoas a experimentarem esta alegria. Diz o texto: deleitar-te-á, pois, no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus. E diz: orarás a Ele e Ele te ouvirá. Muitas vezes a pessoa acha que a oração para Deus tem que ser como se fosse uma reza. Repetir, 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 que Deus não ouve da primeira vez. Pelo contrário, Deus escuta até os seus gemidos. Deus escuta as suas lágrimas. Deus escuta de uma forma tão grande. Por isso que ele diz assim na Escritura: orai sem cessar. Porque a oração mantém a comunhão com Deus. A oração não te desliga de Deus. A oração traz sentido para a sua vida. Diz: orarás a Ele e Ele te ouvirá. Orarás a Ele. A Ele. Aquele quem? Ao Senhor Deus. Jesus Cristo disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Ele vai conceder a resposta da sua oração, não por causa dos seus méritos, não tampouco por causa das suas ofertas ou por causa do seu caráter impoluto, não. Ele ouve a sua oração por causa do nome de Jesus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Nunca se esqueça, está escrito aqui na Escritura: orarás a Ele e Ele te ouvirá. Orar quando? Muitas vezes as pessoas têm esse quando só quando tudo está caindo em sua volta, quando o casamento está tão péssimo, quando as situações assim estão já naquele estado desesperador. Mas o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é buscar a Deus apenas naquela hora, mas esse quando, em todos os momentos. Quando é que você para de respirar? Nunca. Porque se você parar de respirar, você morre. Assim também, nós fomos criados por Deus, para Ele. Longe dele a vida não é vida. Longe de Deus nós não existimos, compreende? É essa a realidade. Por isso a promessa diz: orarás a Ele e Ele te ouvirá. O prazer de Deus é satisfazer os desejos dos seus filhos. Eu tenho hoje 3 filhos: o André, a Ana Paula, a Mariana. Tenho agora 8 netos. Tenho uma nora, 2 genros. Faz parte da minha família. Em outras palavras, quando você vem e procura realmente caminhar com o Senhor Deus, não apenas você vai desfrutar de ser filho dele, mas de ter essa comunhão com Ele. Por isso diz: orarás a Ele e Ele te ouvirá. Não é o grito que Ele vai ouvir, porque tem pessoas que querem orar gritando. Pode gritar, não é problema, mas pode no silêncio, daquele profundo silêncio, estar em comunhão com Deus. Por isso que você não pode interromper a sua vida de oração. A Escritura diz: tudo o que fizermos, devemos fazer como para Ele e não para os homens. Já pensou se todas as pessoas realmente colocassem isso em prática? Tudo que ela fosse fazer, ela iria fazer como se fosse para Deus e não para os homens? Aí seria tão diferente.
o nível de excelência subiria tanto. E quando nós fazemos aquilo que nós agradamos fazer, nós não ficamos nem cansados. É tão interessante. Quando você vê os jogadores da seleção brasileira, eles correm 90 minutos. E como correm? Outras vezes correm 100 minutos quando há uma prorrogação. Mas o que acontece? Por causa da vitória. Eles buscam algo, eles têm um alvo, e o alvo está ali para fazer o que? O gol. O que é o gol? É a bola atravessar as traves. Isso é o gol. O que é o gol? Gol é o alvo. Qual que é o gol da sua vida? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Aqui que está. Muitas vezes as pessoas se perdem por causa disso, achando que Deus é tão complicado, é tão difícil. Pelo contrário, Deus é Deus. Nunca se esqueça. Como um pai se compadece dos seus filhos, ele ouvirá. E o texto diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Eu gosto sempre, quando leio um texto, também colocar a fita, porque eu preciso meditar nessa realidade. Eu preciso encarnar essa verdade. É como se eu fizesse uma tatuagem, não do lado de fora, mas no meu próprio espírito. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Se você projeta um casamento, vai sair bem. Se você projeta passar no concurso, você vai sair bem, ainda que você vai pagar o preço do estudo. Compreende? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Esse projeto, Deus deixou como... Nós temos a liberdade, temos o chamado livre-arbítrio, somos livres. Você pode projetar bem ou projetar mal, mas quando você projeta coisas ruins, aí Deus sai fora. Mas se você projeta segundo a vontade de Deus, tudo é tão diferente. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vai dizendo o pão de cada dia. Vai tocando nas áreas do nosso dia a dia. Nós não estamos ainda lá no céu, mas o céu começa aqui. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E diz, e a luz brilhará em teus caminhos. Sabe, numa noite escura, é tão fácil cair na ribanceira. Alguém que vai dirigir à noite, como que ele precisa do farol. Se os faróis estiverem queimados, não adianta tentar, que ele vai acidentar. Ele pode cair no abismo, ou ele pode bater em outro carro. São situações delicadas. Por isso diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Se tudo na vida é uma escolha. Você tem ouvido isso. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer as suas decisões. E é chegado o tempo de você encarnar a palavra de Deus, de você voltar-se para a palavra dele. E nós estamos prontos para ajudar você. Estamos aqui em Belo Horizonte. E daqui, através de todos os meios de comunicação, chegamos em toda a terra. E Deus tem colocado esse peso, essa responsabilidade tão grande de cada dia nos oferecermos a você. Vamos deixar com você uma lista de telefones. E esses telefones estarão à sua disposição às 24 horas, todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Todos os dias, junto do telefone, pronto para te ouvir. Ligue, pode ligar agora mesmo. Que o Senhor te abençoe. Amém.